Eu vi que vocês gostaram dos vídeos de curiosidades, então eu decidi trazer logo um vídeo de iceberg pra gente falar logo de muita coisa do anime e quem sabe alguns jogos também. Para os desavisados, quem não sabe como é que funciona um vídeo de iceberg, a gente vai contar várias curiosidades da obra aqui escolhida, no caso aqui Dragon Ball, e quanto mais for passando, mais desconhecida fica a curiosidade. Então as primeiras coisas provavelmente vocês vão saber. Uma coisa bem óbvia pra gente começar falando são os personagens não oficiais que normalmente aparecem em algum filme ou então algum episódio comemorativo de alguma coisa em específico. Então os mais famosos que a gente tem são personagens como o Broly, que eu acho que é o mais famoso deles, que acabou ficando canonizado com o filme Dragon Ball Super Broly. E a gente também tem o Janemba, o Piccum, o Tarlis e o Tarbli, que seria o irmão do Vegeta. O retorno de Son Goku e seus amigos é um episódio comemorativo que foi lançado depois do final de Dragon Ball Z. Nesse episódio, que dura mais ou menos 30 minutos, Goku se reúne novamente meio que para uma festa ou algo do tipo com o pessoal, e essa festa é interrompida por alguns vilões que logo em seguida acaba chegando um Saiyajin seguindo esses vilões. Esse Saiyajin era na verdade o Tablis, ou Tarblis, eu não lembro exatamente, mas era aparentemente o irmão do Vegeta, mas ele também é um dos personagens não canônicos, porque ele não está na linha do tempo oficial até o momento. Em maio de 1999, uma revista chamada Hobby Consolas publicou um desenho enviado por um leitor chamado David Montiel Franco. Muitos achavam que aquele era o Goku, mas na verdade se tratava de um guerreiro inventado pelo David, chamado de Tablus, que obviamente não existia. O desenho ficou tão bom e tão famoso que só por causa dele vários rumores sobre o suposto lançamento de um novo Dragon Ball AF começaram a se espalhar. E para piorar, no dia 1º de abril, a Daizenshu, que é um site muito confiável sobre Dragon Ball, postou um anúncio sobre o novo anime de Dragon Ball AF, mas que também era fake, pois era 1º de abril, né? Mais pra frente, o Toyotaro começou a escrever o seu próprio mangá de Dragon Ball AF e fez tanto sucesso que o Akira acabou escolhendo o Toyotaro para ser seu sucessor. Pra quem não sabe, o Toyotaro é quem desenha o mangá de Dragon Ball Super hoje em dia. Junto à notícia do Dragon Ball AF, surgiu a pergunta de quem que era aquele guerreiro. Afinal, a ideia de que era um personagem inventado era fora de questão na época. Então, foi suposto que aquele ali, na verdade, era o Goku Super Saiyajin 5. E assim ele está conhecido até hoje. As transformações de Dragon Ball Super são aparentemente referências a transformações anteriores. Começando pela primeira que aparece no anime, o Goku Super Saiyajin Deus tem os cabelos vermelhos, assim como o Gogeta Super Saiyajin 4 tem os cabelos vermelhos no anime Dragon Ball GT. Logo em seguida a gente tem o Super Saiyajin Blue com o cabelo azul, e o cabelo fica exatamente igual ao do Super Saiyajin 1 no final do Dragon Ball Z, fazendo referência obviamente ao Super Saiyajin 1. E por último a gente tem o Goku com o instinto superior, que dizem que não é uma transformação, mas muda a aparência, né? Enfim, com os seus cabelos prateados, que supostamente é uma referência ao Goku Super Saiyajin nível 5, porque é o mesmo tom de prateado. Goku na verdade não é um herói. Isso aqui vem do próprio Akira falando, afinal, pro próprio Akira, o Goku na verdade é só um cara que gosta muito de lutar. E acontece que, por acaso, as pessoas ruins gostam muito de lutar também. Então, sempre que vem um inimigo pra Terra, ou, enfim, fora da Terra, o Goku quer muito lutar com aquele inimigo e que, por acaso, é do mal. E a gente vê isso se desfazendo do Dragon Ball Super, afinal a gente não tem tantos vilões assim no Dragon Ball Super, excluindo o mangá, tô falando apenas do anime, onde a gente tem basicamente torneios. Não tem um vilão aparentemente e o Goku adora ficar ali. Gohan que deveria ser o protagonista. Isso vem do final da saga Cell, onde o Goku morre salvando a Terra junto com o Gohan e tudo mais, e o Gohan é o único Super Saiyajin vivo, naquele momento ele é o mais forte de todos, o único com Super Saiyajin 2, e a saga do Majin Buu deveria se iniciar apenas com o Gohan vivo. O Goten ali está mais como uma referência ao Goku, por isso ele se parece tanto. Dragon Ball deveria ter acabado há muito tempo atrás. A história original estava prevista para acabar com o final da saga do Freeza, em que o Goku mata o vilão e acaba morrendo junto, morrendo como um herói e vida que segue. O universo estava livre do mal. Mas, enfim, o dinheiro falou mais alto, novas temporadas acabaram surgindo e isso acabou culminando na temporada do Cell, a saga do Cell, onde a gente tem o Gohan lutando contra o Cell, em que o Goku acaba morrendo na luta final, como eu acabei de mencionar, e o Gohan deveria ficar como o atual protetor da Terra e terminaria aí o anime. Ainda não satisfeito, o pessoal continuou pedindo, o Goku acabou voltando e tudo mais. Uma nova temporada foi aprovada e começou o Dragon Ball Z. Inclusive, a letra Z no final é por conta disso, para dizer que é o último anime de Dragon Ball e ponto final. Mas a gente sabe que não aconteceu assim, né? Tem o Super aí.
Jornada pro Oeste. Essa daqui eu acredito que muitos de vocês ainda vão saber, não é tão desconhecido assim, em que o mangá de Dragon Ball, na verdade, foi baseado numa história chinesa chamada Jornada pro Oeste, de lá de 1500 e pouquinho. Dragon Ball Heroes. Isso daqui é um jogo de carta de Dragon Ball, tem até umas máquinas no Japão sobre isso, e acaba que, vez ou outra, sai um episódio sobre esse jogo, né? E isso seria hoje em dia o que seria o Dragon Ball AF, com todo mundo tendo todas as transformações possíveis, Super Saiyajin infinito e os caramba. Cada filme tem sua própria linha do tempo. Essa daqui é meio que óbvia, né? Porque os filmes eles precisam continuar de alguma forma, existe um ponto de partida ali. Então alguns acontecimentos anteriores aconteceram, mas ele não se liga à linha do tempo principal e a gente vê personagens como o Broly, que na linha do tempo principal até o Dragon Ball Z não existia e ele só foi aparecer no finalzinho do Super por agora. Cell pode se transformar em Super Saiyajin. Claramente isso não acontece de forma visível, mas essa ideia vem porque ele foi criado com pelo menos células de 3 Saiyajins diferentes. E então, no anime fica bem claro, embora ele não consiga se transformar como um, ele consegue replicar esse comportamento de aumentar o seu poder. A diferença é que, no caso dos Super Saiyajins, eles têm uma mudança física. Yamoshi. Esse é o primeiro Super Saiyajin que existiu, ninguém sabe se ele tá vivo ou não, se estiver vivo, onde ele tá, e o anime não parece querer mostrar logo isso pra gente. Dragon Ball Online. Sempre quis jogar. Nunca joguei. Falso Super Saiyajin. Essa daqui acontece quando o Goku tá lutando contra o Slug e ele acaba ficando inconsciente, meio que se movendo sozinho, com uma aura amarela e o cabelo pra cima, mas ainda preto e sem se transformar de fato. Então é como se fosse o quase lá do Super Saiyajin.